Você conhece o Pinóquio? Você nunca viu falar do Pinóquio? Você conhece o Pisquila? E Jair Lopes Martins, o prefeito de Conceição do Araguaia, que assediou muitas pessoas aí que falavam a verdade sobre ele, que ele ia pra rádio dele, chorava, dizendo: estão querendo me degrinir, estão querendo degrinir a minha imagem, eu que sou uma pessoa limpa, honesta. Não sou eu que estou dizendo, não é a minha palavra, é palavra da Carmen Lúcia. Jair Lopes Martins, confirmando a improcedência da ação penal fundada em suposto uso de documentos falsos para fins eleitorais, ainda nas eleições de 2016. Disse o tribunal, aspas, há provas contundentes de que tenha sido o próprio réu que falsificou o diploma apresentado. Lúcia, que o disse? Esse sujeito fraudou o seu diploma para ser prefeito da cidade. E de fato foi prefeito. Ganhou, se elegeu, virou prefeito. Depois se reelegeu e agora elegeu uma sucessora. E só agora sai a sentença do STF. Não é que sai a sentença, sai o parecer do STF. Que agora vai ser julgado no TSE Pará. Pessoal, seguinte, olha só como é que as coisas são no Brasil. Esse sujeito, ele usou o Ministério Público para ir para cima de muita gente que falava a verdade sobre ele. Só falava a verdade sobre ele. E ele usou o Ministério Público e seus advogados com assédio jurídico para ir para cima de muita gente. Tá? Não foi ninguém pode falar dele. Tá? E ele também fazia um jogo, um teatrinho. Ele tem uma rádio, né, em Conceição do Araguaia. E ele ia pra lá, chorava. Dizia que estão querendo degrinir a imagem dele. Que tem vários processos, né? Não sou eu que... né? Então, tem vários processos aí que vão pra cima dele. E ele vai pra rádio dele falar: estou querendo degrinir a minha imagem. Eu que sou uma pessoa honesta. Eu que sou uma pessoa limpa. Essa oposição, não sei o que, blá blá blá. Sabe? E agora saiu, né? Ontem, agora 2024, acontece que esse sujeito foi prefeito por 8 anos na cidade, né? O cara, não posso nem falar isso, né? Vou me conter aqui, tá? Vou deixar só o que tá, não sou eu que tô dizendo, vou colocar aqui o vídeo do STF para vocês verem quem é esse sujeito, qual é o sujeito. Esse sujeito que é aliado do Grupo Barbalho, né? Que ele foi eleito para prefeito de Conceição do Araguaia. Olha só as alianças desse sujeito. Zé Barbalho, do Helder Barbalho aí, né? Para ser prefeito. E assim, o que acontece é que o Ministério, o que eu fico mais chateado é que o Ministério Público vá para cima de quem fala a verdade. Pessoas nem imputam crime contra ele, as pessoas só falam a verdade. E ele usa o Ministério Público para ir para cima de cada um. Sempre fez isso, uso disso, tá? Ele é valentão, ele gosta de falar brabo, às vezes chora quando precisa chorar, quando ele quer, às vezes chora, mas ele é valentão e ele usa muito o Ministério Público. E agora, Ministério Público? Eu quero ver o que vai acontecer. Fica no vídeo até o final, deixa seu like, se inscreva no canal. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Aberta esta sessão desta terça-feira, 15 de outubro de 2024, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os integrantes deste Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, vice-presidente, que participa hoje por videoconferência, o ministro André Mendonça, a senhora Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares. Cumprimento ainda o Ministério Público, na pessoa do vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa. Cumprimento ainda os senhores advogados, servidores da Justiça Eleitoral. Cumprimento a ministra substituta, doutora Edilene Lobo, e os presentes neste plenário, estudantes do curso de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, do campus de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Sejam muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Não haverá sessão administrativa hoje e, portanto, eu dou início à sessão jurisdicional, cumprimentando o senhor secretário e solicitando que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral realizada em 10 de outubro de 2024. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 10 horas e 29 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 2 processos e a sessão foi encerrada às 10 horas e 40 minutos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Informo que os processos referentes às eleições de 2024 terão os respectivos acórdãos publicados em sessão e apregou para julgamento o primeiro item da pauta desta terça-feira. Agravo em recurso especial eleitoral número 42-17, procedente de Conceição do Araguaia, Pará, relatada pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, sendo agravante o Ministério Público Eleitoral e agravado Jair Lopes Martins. Este agravo interposto contra a decisão de negativa de seguimento a recurso especial com a manutenção de acórdão do Tribunal Regional, confirmando a improcedência da ação penal fundada em suposto uso de documentos falsos para fins eleitorais, ainda nas eleições de 2016. Não haverá sustentação oral, sem previsão regimental, mas eu cumprimento o advogado presente na sala de videoconferência, Dr. Yuri Pompeu Braga Gonçalves, que representa o agravado, Jair Lopes Martins, e passo a palavra ao eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Relator. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhora corregedora-geral, senhores ministros, eu peço licença a Vossa Excelência, senhora presidente, para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura desta sessão. Bem, senhora presidente, no voto que submeto aos colegas, eu já vou direto aqui ao voto, folha 5 do voto que submeto aos eminentes ministros, eu inicio aqui dando provimento ao agravo e esclareço que a controvérsia cinge-se a saber se, uma vez utilizada documentação falsa em autos de registro de candidatura, tal conduta por si ostentaria potencialidade lesiva suficiente para violar o bem jurídico tutelado pela norma eleitoral. Bem, no voto eu estou aqui afastando a alegação de mutatio libelli. Concluo a propósito que as teses defensivas se aproveitam, dado que, seja sob o prisma da falsidade material, seja da falsidade ideológica, a tese acusatória lançada desde a origem aponta, de um modo ou de outro, para a utilização com consciência e vontade do agente para violar a fé pública eleitoral de documento com a posição de informação falsa, fato que se amolda ao tipo do artigo 353 do Código Eleitoral. E, nesse sentido, senhora presidente, mudando o que tem que ser mudado, eu cito no voto precedentes deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. E prossigo, ademais, concluir pela veracidade da documentação na atual fase processual violaria o verbete sumular número 24 do TSE, dado que o tribunal local, com esteio no caderno probatório coligido, concluiu pela falsidade dos documentos juntados em processo de registro de candidatura. Assim, ultrapassado o ponto, resta perquirir se a utilização de documento falso por si atrai a pretensão punitiva estatal ou se encerra situação de atipicidade dada a pretensa ausência de potencialidade lesiva. E no ponto, eu transcrevo trechos do acórdão em que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará atesta a comprovação da materialidade e autoria da prática delitiva. Disse o tribunal, eu transcrevo aqui trecho, eu vou destacar apenas um trechinho. Disse o tribunal, aspas, primeiramente, em relação à autoria do delito, observo que, conforme provas contidas nos autos, em especial a conclusão do laudo grafotécnico, há provas contundentes de que tenha sido o próprio réu que falsificou o diploma apresentado. E mais adiante,
consta dos autos provas de que o acusado não estudou nas escolas e centros educacionais informados nos certificados, o que faz presumir o conhecimento do autor acerca da falsidade dos certificados de conclusão históricos apresentados à Justiça Eleitoral. Em relação à materialidade da falsidade dos documentos, entendo devidamente comprovada nos autos, pois há diversos documentos que dão certeza de que os certificados apresentados não são verdadeiros. Fecho aspas e eu prossigo no voto. Não obstante o tribunal local tenha concluído pela existência de justa causa apta a deflagrar a fase processual, por ocasião do julgamento, proferiu o acórdão no sentido de assentar a ausência de potencialidade lesiva da conduta do réu para vulnerar o bem jurídico tutelado pelo tipo. Entendeu o Tribunal Regional Eleitoral do Pará que na seara eleitoral seria desimportante a conduta de um candidato proceder à juntada de certificados de escolaridade e diplomas falsos para fins de afastamento da causa de inelegibilidade versada no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é o analfabetismo, dado que a Carteira Nacional de Habilitação, igualmente por ele juntada, é documento bastante para tanto. E no ponto fixou o Tribunal Regional que a existência de súmula do TSE nesse sentido legitimaria, por arrastamento, a conclusão da tipicidade da conduta. Trata-se do enunciado número 55 do TSE, segundo o qual a Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro da candidatura. Com efeito, tenho que a conduta perpetrada pelo recorrido não pode ser tida como indiferente penal eleitoral. A gravidade do ato é inerente às próprias circunstâncias imbricadas. Conforme lembrou o recorrente, é característica do processo eleitoral a fiscalização por múltiplos autores, todos com vistas a garantir uma eleição íntegra e legítima. Nesse sentido, esse diz que os candidatos, partidos políticos, o Ministério Público Eleitoral e o próprio cartório eleitoral exercem, em algum grau, esse munus fiscalizatório, de modo que a juntada da documentação contrafeita, por si, ostenta gravidade suficiente para vulnerar a fé pública eleitoral. Tanto assim o é que, exemplificativamente, nenhum dos preditos agentes fiscalizadores conseguiu atestar ou, ao menos, levantar suspeição sobre a juntada levada a efeito pelo candidato recorrido. Tal quadro indica que, de fato, a fé pública eleitoral já havia sido vulnerada, uma vez que a documentação anexada ultrapassou o crivo de diversos atores eleitorais, abalando a crença e a presunção de veracidade que a sociedade, em geral, deposita sobre as documentações que são, de uma forma ou de outra, enviadas ao longo do processo eleitoral. É dizer, atentou-se contra o bem jurídico e, no ponto, rememoro que o verbo núcleo do tipo reclama o mero uso da documentação inquinada. E, além disso, o crime de uso de documento falso é tido por formal, de modo que sua consumação se dá independentemente do resultado tensionado, isto é, independentemente da obtenção de qualquer proveito ou inflição de prejuízo, bastando a mera conduta dolosa. E, nesse sentido, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça. Destarte sendo, primeiro, constatado o uso da documentação contrafeita e verificado o elemento subjetivo do tipo pelo tribunal local. E segundo, assentado que a orientação jurisprudencial sobre inelegibilidade não tem o condão per se de reverberar na caracterização da potencialidade lesiva criminal, a reforma do arresto regional perfaz medida que se impõe. Todavia, ainda assim, o recurso do Ministério Público Eleitoral não comporta total provimento, dado que a pretensão ministerial implicaria a condenação do recorrido nessa instância extraordinária e é o tribunal local o locus adequado para julgamento e eventual condenação, notadamente ao se considerar o maior contato com os elementos probatórios ali coligidos, bem como demais circunstâncias que, inclusive, reverberariam na eventual dosimetria da pena. Ante o exposto, senhora presidente, senhores ministros, eu dou provimento ao agravo e, por conseguinte, parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público Eleitoral, para que, uma vez ultrapassada a questão atinente à tipicidade, o tribunal local prossiga na análise do feito.
Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator, portanto, dá provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial eleitoral do Ministério Público para que o tribunal local prossiga na análise do feito. Ministro Floriano de Azevedo Marques. Senhora Presidente, Ministra Carmen Lúcia, senhores e senhora Ministra Corregedora, senhoras e senhores advogados, estudantes do curso de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso, eu acompanho o voto do ministro relator por perfilar, assim como ele, com o entendimento de que o crime de falsidade eleitoral se revela no próprio auto de falsear. Portanto, eu estou acompanhando o ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro André Ramos Tavares. Senhora Presidente, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, ministro Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministra Corregedora-Geral Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, meus cumprimentos, também cumprimento o doutor Alexandre Espinosa Barbosa, cumprimento o doutor Yuri Pompeu, que acompanha também aqui nossa sessão, cumprimento em especial os alunos do curso de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, desejando que possam ter proveito aqui dessa sessão. Cumprimento todos os demais, ministra Edilene Lobo aqui presente. Senhora Presidente, eu estou acompanhando integralmente o ministro relator, inclusive tenho aqui uma decisão monocrática minha exatamente sobre as mesmas circunstâncias, com o mesmo teor da decisão que eu acabei proferindo no dia 14 de agosto, de maneira que aqui estou acompanhando integralmente, como já fiz em decisão anterior. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Nunes Marques, vice-presidente. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro André Mendonça, nossa corregedora-geral eleitoral, ministro Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos, ministro Floriano Marques, ministro Ramos Tavares, vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, senhor secretário da sessão, senhores advogados, servidores, estudantes presentes, meu boa noite a todos. Senhora Presidente, de forma muito resumida, também acompanho a inteireza o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro André Mendonça. Agradeço, senhora Presidente, ministra Carmen Lúcia, a quem saúdo, também ao ministro vice-presidente Nunes Marques, ministra corregedora Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro André Ramos Tavares e ministro Floriano de Azevedo Marques. Também ao doutor Alexandre Espinosa, nosso vice-procurador-geral eleitoral, a ministra Edilene, que também nos acompanha, aos advogados, advogadas, estudantes também e professores da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Senhora Presidente, eu acompanho o eminente relator consignando a importância dessa decisão, não é a única, mas principalmente para os estudantes registrar que se trata, portanto, de um caso de falsificação de documento e de uso de documento falsificado. Isso fere princípios próprios ao Estado Democrático de Direito, porque foi utilizado para fins eleitorais, fere a justiça eleitoral, fere o primado e tenta influenciar, portanto, no resultado e no processo eleitoral como um todo. E vocês, estudantes de Direito, tenham em mente que tratar com a justiça e com os valores da justiça demanda a responsabilidade de todos. E você falsificar uma documentação para fins eleitorais é algo que merece uma apuração séria, e é isso que o TSE está decidindo, até os votos aqui proferidos, no sentido de a Justiça Eleitoral responsabilizar adequadamente quem assim age. Portanto, é nesse sentido que acompanho o ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Corregedora-Geral Eleitoral, Isabel Galotti.
Boa noite, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes nessa sessão e nos ouvem pela internet. Eu não tenho nada a acrescentar ao voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, também eu. Estou acompanhando o ministro relator no sentido do provimento do agravo e parcial provimento do recurso para que o Tribunal Local prossiga na análise do feito e tal como agora exposto pelo ministro André Mendonça, a importância de se apurar se é fato ou não que houve o uso de um documento público falso para comprovar escolaridade na Justiça Eleitoral. E com isso impacta-se o resultado de um processo que é o processo lídimo, um processo seguro, para que a gente tenha a apuração dos votos do eleitorado de acordo com o que a lei no Estado Democrático de Direito assegura. Portanto, estamos todos de acordo em que há uma gravidade suficiente e documentos e materialidade suficientes para que se tente apurar exatamente o que aconteceu e se dê a resposta própria do Estado Democrático de Direito. Eu proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao agravo para dar parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público Eleitoral, a fim de que o Tribunal Local prossiga na análise do feito nos termos do voto do relator. Ainda da relatoria, também da relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, apregou para julgamento a tutela cautelar antecedente número 0613-339-31, procedente de Castanhal, no Pará, sendo requerente José Roberto Lopes do Nascimento, é uma tutela cautelar antecedente ajuizada